Salmo de número 114. Hoje, no nosso devocional Rega, estaremos meditando um pouco nesse salmo e observando os seus ensinamentos para todos nós. Então você, meu irmão, minha irmã, quer esteja no trabalho, ou no ônibus, ou em casa, não importa, que você possa meditar naquilo que Deus tem para você, através dos ensinamentos do Salmo 114. Diz assim a palavra do Senhor: quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó, de um povo de língua estranha, Judá foi seu santuário e Israel seu domínio. O mar viu isto e fugiu, o Jordão voltou para trás. Os montes saltaram como carneiros e os outeiros como cordeiros. Que tivesse tu, ó mar, que fugiste, e tu, ó Jordão, que voltaste para trás. Montes, que saltastes como carneiros, e outeiros como cordeiros. Treme, terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o que converteu o rochedo em lago de águas e o seixo em fonte de água. Estamos diante de um dos salmos mais conhecidos e mais lembrados da história de Israel, porque fala de um salmo, fala de uma história que ficou conhecida como triunfo e como glória. E esse salmo, ele traz para nós a seguinte advertência e a seguinte recomendação: que nós não venhamos a esquecer que da mesma forma que Deus abençoou o povo de Israel, Deus pode abençoar a minha vida e a sua. O salmo começa falando sobre o êxodo, sobre a saída do povo de Israel do Egito, daquele lugar que já fazia 430 anos que o povo vinha sendo humilhado, sacrificado como escravos. E Deus, pela sua rica misericórdia, conseguiu tirar o povo do Egito. E da mesma forma que Deus fez um milagre, enfrentando todos aqueles povos, e também dando forças para que o povo de Israel conseguisse vencer o deserto, Deus é aquele que também nos sustenta, que também nos guarda. O salmista também vai dizer, ele vai meio que conversar com os meios naturais. Ele vai falar que os montes obedecem ao Senhor. Ele vai falar sobre o mar, né? Ele vai conversar com o mar como se o mar tivesse vida, como se o rio tivesse vida. E na verdade o salmista aqui está lembrando dos grandes milagres que foram realizados na travessia do Mar Vermelho, quando o povo conseguiu milagrosamente atravessar aquele mar a pé enxuto. E da mesma forma também o salmista está lembrando quando o povo de Israel precisou passar pelo rio Jordão e o rio secou para que o povo pudesse passar. Em outras palavras, meus irmãos, estamos diante de um salmo que mostra a grandeza do nosso Deus e que mostra que o nosso Deus, ele permanece o mesmo. Esses salmos, eles servem para que nós venhamos a nos lembrar daquilo que Deus já fez e daquilo que Deus ainda pode fazer em nossas vidas. É interessante que no finalzinho do salmo, né, ele vai falando: treme, terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Não existe força humana como quis fazer Faraó, prendendo o povo de Israel. Não existem forças naturais, porque até os montes obedecem à voz do Senhor, até os mares obedecem à voz do Senhor, os rios também obedecem à voz do Senhor. Então não existe nada que não esteja submetido à vontade de Deus. Quero que você hoje possa entender isso na sua vida. Não importa se o seu problema é financeiro, se o seu problema é de saúde, se o seu problema é conjugal, se o seu problema é com filhos ou é no trabalho, você precisa continuar confiando que o seu Deus, ele pode resolver todo e qualquer problema. Por isso eu convido você nesse momento para orar, para pedir ao Senhor a intervenção dele na sua vida, e que você creia, porque a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Ore comigo nesse momento, em nome de Jesus. Paizinho querido, muito obrigado, Pai, por este momento estarmos juntos com a tua igreja, junto com os teus filhos, Senhor, espalhados pela nossa cidade, espalhados por todo o Brasil, e podermos aqui, Pai, fazermos uma oração conjunta pelos teus milagres, pela tua intervenção, ó Deus.
Nós cremos que o Senhor continua o mesmo. Então nós te pedimos, Pai, que todos os desejos dos teus filhos, os sonhos, os projetos, Pai, possam serem realizados. E que em nome de Jesus, o Senhor dê forças para que cada um de nós possamos esperar pelos teus milagres. Mas esperar, Pai, crendo que o Senhor é fiel para resolver. É assim que nós te oramos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.